Exames de sangue, mais especificamente hemograma, ele pode te falar muito sobre como está a sua saúde. Eu estou aqui estudando e vou aproveitar para explicar uma coisinha para vocês. Esse aqui é um hemograma, né? Então ele tem toda a parte de eritrócito, hemoglobina, hematócrito e tudo mais. O que a gente pode tirar desse exame aqui? Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar é o eosinófilo. O eosinófilo me mostra a saúde do intestino. Quando esse eosinófilo está acima de 1,5, ele está me dizendo que esse paciente pode ter uma desbiose, ou por excesso, por uma sensibilidade alimentar, ou por parasitas intestinais em excesso. Porque parasita é normal, né? Só que dependendo de alguns não, e o excesso também não. Que se confirma com os basófilos um pouco aumentado, que o basófilo aqui teria que dar ali perto de 0, tá? Outro ponto importante desse exame. RDW é um exame que me mostra o estresse oxidativo. Se esse paciente está inflamado por estresse oxidativo. O que seria um estresse oxidativo? Quando aquela pessoa, o corpo dela está sendo atacado porque ela tem mais agressores radicais livres, coisas tóxicas nesse sentido. E aí a defesa de radicais livres dessa pessoa, então provavelmente algumas vitaminas antioxidantes dela estão baixas, estão fazendo com que essa oxidação, essa inflamaçãozinha aconteça aqui. Então o hemograma fala muito disso para nós. Por exemplo, a hemoglobina dessa pessoa tá boa, tá? 14,5, e o hematócrito ele tem que ser 3 vezes a hemoglobina, né? Então aqui eu tenho um hematócrito abaixo do que seria o ideal para a hemoglobina dessa pessoa, o que me mostra que ela está desidratada. E por aí vai. Num simples hemograma, a gente entende que o paciente está com baixo nível de antioxidantes, que ele pode estar com uma desbiose intestinal, mas de qualquer forma o intestino dele não está saudável. A gente entende que ele está levemente inflamado e que ele está desidratado. Olha que interessante. Complementando os exames, esse paciente está com uma saturação de transferrina baixa, né? Então ele está com tá boa a ferritina, mas né, a gente pode melhorar um pouquinho esse quadro, mas não é o fato agora, não é o foco, mas a gente tem que ficar de olho por ele estar inflamadinho. Zinco baixo, zinco cuida da saúde do intestino, da imunidade, da diferenciação celular, né, pra gente produzir células novas e saudáveis, hemoglobina boa, o cobre, né, tá bom. Aqui eu tenho uma B12 dentro do mínimo ideal, né? Uma vitamina D de 28, vitamina D faz defesa imunológica, vitamina D melhora quadro neurológico de produção de neurotransmissores e defesa também antioxidante. Selênio muito baixo, o que pode estar causando até uma alteração na conversão dos hormônios tiroidianos. Então eu estou mostrando isso só para vocês verem que pequenas coisas já mostram detalhes importantes. E aí uma coisa importante para falar é que quando a gente tem um zinco baixo, uma vitamina D baixa, eu ainda complico porque são nutrientes importantes para cuidar da minha barreira intestinal. Então, com eles baixos, a minha barreira imunológica diminui e a minha permeabilidade aumenta. O que acontece quando eu tenho um intestino permeável? Eu fico com mais sintomas digestivos ruins, eu não absorvo também os nutrientes, ou seja, eu pioro o quadro e o meu intestino pode ficar mais inflamado, favorecendo mais essa desbiose que já está mostrando lá naquele exame anterior que eu mostrei. Então, tudo liga, tudo se encaixa, entende? E aí está a importância de olhar o paciente como um todo, cruzando isso com sinais e sintomas desse paciente, entendendo o histórico dele. Se os sintomas que esse paciente está apresentando começou quando, né? Porque se acontece só no pré-menstrual, só no pós-menstrual, se iniciou depois da menopausa. Você entende? Tem que ser um quadro geral, tem que ser uma avaliação realmente integrativa do paciente como um todo em todo o seu histórico. É sobre isso, é com isso que eu trabalho.